Ben Stiller anunciou que não vai dirigir a terceira temporada de Ruptura. Agora, o que isso significa para o futuro da série? E será que isso tem alguma coisa a ver com aquelas diferenças criativas que acabaram culminando também no atraso das gravações lá na pré-produção da segunda temporada? Ou será que foi só um conflito de agendas? Vamos destrinchar isso tudo? Então vem ver comigo depois da vinheta. Fala, meus queridos, eu sou o Diogo Alpendre e seja bem-vindo a mais um Viu Comigo. E de novo falando sobre a nossa série queridinha, sobre Ruptura. E nós, os fãs, fomos abalados com a notícia de que o Ben Stiller não vai dirigir os episódios da terceira temporada. E essa declaração foi divulgada pelo Los Angeles Times, que fez uma entrevista exclusiva com Ben Stiller para falar sobre Ruptura e sobre os outros projetos que ele tem em mente. E nessa entrevista ele deixa claro que não vai estar dirigindo nenhum dos episódios da terceira temporada, mas que ele continua como produtor executivo da série. E ele justifica aqui nessa entrevista que isso vai acontecer por motivos pessoais e também por conflitos de agenda, já que ele recentemente terminou ali um documentário falando sobre os seus pais, que eram dois grandes humoristas nos Estados Unidos, mas que além disso vai estar envolvido num filme de guerra, além de também estar envolvido na produção e também vai atuar no novo filme da saga Entrando numa Fria. Ou seja, com a agenda cheia, de fato ele está. Mas será que tem outros motivos por trás disso tudo? Vale a gente relembrar aqui então um pouquinho do retrospecto do Ben Stiller e do envolvimento em Ruptura. Lembrando que a série Ruptura foi idealizada pelo Dan Erickson, que enviou o roteiro do que seria o projeto piloto para essa série lá em 2015 para o estúdio, para a produtora do Ben Stiller. E que os dois, desde então, trabalharam juntos ali para lapidar essa história. E que se a gente for levar em consideração, nós já fizemos a análise aqui do que seria esse roteiro original idealizado pelo Dan Erickson, e que você pode encontrar o vídeo que nós analisamos basicamente todo esse roteiro aqui nos cards e também na descrição do vídeo, que graças a Deus o Ben Stiller se envolveu, né? Porque a ideia era muito boa, a história é muito boa, o Dan Erickson é um baita roteirista e idealizou uma história fantástica, mas que se fosse pro ar exatamente como ele escreveu, eu duvido que a série teria esse mesmo sucesso. Então o envolvimento do Ben Stiller desde o início foi fundamental para que essa série conseguisse chegar a ser exibida e até uma Apple, por exemplo, como produtora e distribuidora. Então a gente pode aqui considerar que Ruptura é meio que um bebezinho também do Ben Stiller. Um projeto que com certeza ele tem um imenso carinho. Então, sendo um projeto que ele tem esse carinho enorme, por que se afastar de alguma forma da parte de direção? Que é, ao nosso ver também, um dos papéis principais para fazer com que o que nós vemos na série seja de fato contado da melhor maneira possível. E só para vocês terem uma ideia, na primeira temporada, dos 9 episódios, o Ben Stiller dirigiu 6. Ok, estavam ali em período de pandemia, então era muito mais difícil conseguir envolver outras pessoas, mas com isso a história que nos foi apresentada tinha ali não só a identidade visual, mas o tom, que é muito associado às características que o Ben Stiller consegue impor ali no set. Inclusive com aquela season finale, que foi uma maestria em direção. E ao longo da segunda temporada, que tiveram 10 episódios, 5 foram dirigidos pelo Ben Stiller, incluindo os primeiros, o Wolves Hollow, que na minha opinião foi um dos melhores episódios da segunda temporada, aquele em que o Irving desmascara a Helena naquele retiro, e principalmente o episódio final. Ou seja, tudo que nós vemos de Ruptura e que nós assistimos, de mais importante, passaram pela mão do Ben Stiller como diretor. Além disso, quando veio essa informação, quando eu li a primeira vez essa informação, já veio na cabeça aquela história do passado, durante a pré-produção ali da segunda temporada, de que houveram alguns conflitos criativos entre os diretores e produtores, de como se daria a segunda temporada. E eu já fiquei com a pulga atrás da orelha, pensando se talvez não tivesse alguma coisa a ver também com esse afastamento, por assim dizer, do Ben Stiller da direção do que será a terceira temporada. E se nós pensarmos, é uma relação um tanto complicada. Embora o Dan Erickson seja o criador da série, o idealizador de toda essa história, e passou lá diversos anos, a gente já pode falar em década inclusive, a idealizar como essa história vai se desenrolar nos meios de comunicação e até nas ações de marketing, é o Ben Stiller quem dá a cara. É ele quem vai nos programas de TV para divulgar os episódios e o lançamento das temporadas e também nas próprias premiações. Claro, Dan Erickson está envolvido e vai até na CCXP e em outros eventos, mas quando se fala em Ruptura, a imagem do Ben Stiller está muito associada. Até mesmo porque para o Dan Erickson é o seu primeiro
projeto. Enquanto o Ben Stiller já é cascudo nesse mercado, ele sabe o que fazer, ele sabe como fazer e de que forma fazer. E se nós analisarmos, por exemplo, em retrospecto, houve diversas matérias durante a produção da segunda temporada que relataram que sets gigantescos foram produzidos e acabaram sendo descartados, resultando não só em desperdício de dinheiro por parte da produção toda, mas também em perda de tempo, em atraso, e que provavelmente se devam talvez a que aquilo que é idealizado no roteiro e na ideia de quem cria a série, nem sempre pode ser executado da melhor maneira possível, ou não fica bom em tela. Então, por mais que hajam esses conflitos, eles são extremamente importantes para que o resultado que chega até nós, os espectadores e os fãs da série, seja o melhor possível. Agora, durante essa entrevista no Los Angeles Times, tem uma coisa que me conforta muito, que é o fato de que o Ben Stiller disse que ele esteve presente durante todo o processo de construção de roteiro dos últimos 8 meses. Ou seja, eles estiveram trabalhando exaustivamente os últimos 8 meses no que vai ser a terceira temporada. E que o fato dele não estar na direção do que vai ir pro ar da terceira temporada também é resultado da confiança que ele tem em toda essa equipe que está por trás. E que provavelmente vai dar espaço para que novos diretores e os diretores com quem eles já trabalharam nessas 2 temporadas tenham ainda mais espaço para colocar as suas ideias e a sua forma de comunicar essa série, essa história, com ainda mais intensidade. Se nós analisarmos, por exemplo, a segunda temporada, o episódio 7, Shikai Bardo, foi dirigido pela Jessica Liganet e, na minha opinião, foi uma direção fantástica. Arrisco a dizer que foi a melhor direção de toda a temporada. Além do Sam Donovan da Jutta Brizewicz, que dirigiram episódios muito bons ao longo dessa segunda temporada, sem contar a Yoff McArdle, que dirigiu lá na primeira temporada, se não me engano, 2 ou 3 episódios. E que pelo fato de já conhecerem toda a história e a forma como a história é contada, provavelmente vão conseguir aqui de alguma forma garantir a qualidade de direção, mesmo sabendo que a ausência do Ben Stiller vai causar algum tipo de peso. Mas que com esses nomes ganhando mais espaço, a gente pode ter aqui uma coisa mais interessante, talvez inovadora dentro da própria forma de contar essa história. Sem contar que provavelmente também o Dan Erickson vai ganhar um pouco mais de espaço e liberdade para contar a história como ele gostaria que fosse contada, dando seus pitacos ali mesmo no set. Então, pelo menos o Ben Stiller conseguiu aqui estabelecer uma imagem, uma linguagem para o que nós vemos na série. O que promete aqui que com essa equipe eles consigam manter bem o estilo e a forma daquilo que nós vimos as 2 temporadas. E mesmo a justificativa principal do Ben Stiller ali nessa matéria do Los Angeles Times, de que ele, por conflito de agenda, não vai estar liberado para participar das gravações da terceira temporada, porque provavelmente vai estar focado nesse filme sobre a Segunda Guerra Mundial, que vai começar as filmagens ali, a produção, durante a primavera, nos dá também uma indicação de que provavelmente vai ser o mesmo período em que eles vão estar gravando Ruptura. O que coloca aquela previsão de que nós tínhamos, de que eles vão ali filmar durante 4 ou 5 meses, e que depois, a pós-produção, leva mais um pouco de 6 meses ali, nos dá aqui uma previsão de que nós vamos ter a próxima temporada de Ruptura lá mais ou menos em janeiro de 2027. Então já temos, de certa forma aqui, mesmo que indiretamente, um horizonte de quando nós vamos ter a próxima temporada. E o fato deles já terem ficado ali 8 meses em fase criativa, verificando quais são os caminhos que a série pode tomar para essa terceira temporada, e com o Ben Stiller participando ativamente desse processo, também é um excelente indicativo de que a série vai ter um bom rumo, e de que mesmo com loucuras criativas que a equipe vem a ter, a história de certa forma vai estar controlada para se manter na mesma linha lógica que nós já tivemos dentro da primeira e da segunda temporada. Então assim, embora essa notícia tenha caído como uma pedra aqui, difícil de digerir, porque claramente nós perdemos em algumas coisas, provavelmente nós vamos ganhar em outras, e que podem enriquecer a forma como essa história vai ser contada. Porque afinal, mesmo o Ben Stiller saindo da direção, ele continua ali no processo de construção tanto criativa quanto com produção executiva. E vale reforçar que não há nenhuma evidência de que tenha sido justificado através de um conflito, seja entre o Ben Stiller, o Dan Erickson ou qualquer outro tipo de conflito entre as pessoas envolvidas nessa produção, ou mesmo com a Apple. E que a justificativa é mesmo os diversos projetos que estão na mão do Ben Stiller e que ele está tentando de alguma forma ali, nos seus quase 60 anos, administrar e priorizar da melhor forma possível. E que provavelmente, mesmo não participando do processo de direção e das gravações da próxima temporada, provavelmente ele vai retornar ali para a fase de divulgação e de marketing do que nós vamos ver ser lançado lá na terceira temporada da série. Agora me diz aqui, qual é a sua opinião? Você acha que a perda do Ben Stiller ali como diretor para a próxima
próxima temporada faz com que a série perca um pouco de força, ou ela já tem ali esse caminho construído nas 2 temporadas e não vai interferir tanto na expectativa e no resultado final daquilo que nós vamos conseguir acompanhar na continuação dessa história que terminou a 2ª temporada ali num ápice do mistério daquilo que nós queremos saber. Afinal, o que acontece depois que o Mark e a Hayley saem correndo por aqueles corredores? Deixa aqui no comentário a sua opinião. E se você gostou desse vídeo, não esquece ali de ativar a opção de hypar para fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas e o canal continue crescendo. E se você não tinha visto nada disso, agora você viu comigo.